Olá, eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e este é o Poder Reage. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de julho de 2022. E os convidados de hoje são a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que está aqui comigo presencialmente, e também o deputado federal Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Bem-vindos, deputados, e muito obrigado por terem aceitado o convite. Obrigada, Gabriel. Obrigado. É um prazer estar aqui e é um prazer estar podendo debater com o colega Pompeu. Obrigado também, deputado Pompeu. Muito obrigado. Prazer também estar contigo, Gabriel, e fazer esse debate aí muito honroso com a nossa colega deputada Carla Zambelli. O programa tem 4 etapas. Primeiro, os convidados reagem e debatem sobre o fato da semana, escolhido pela equipe do Jornal Digital. Depois, é a vez de a população participar e reagir a um assunto que tomou o noticiário nos últimos dias. É o A Rua Reage. Depois, nós vamos ao quadro Mandou Bem ou Mandou Mal. Nele, os convidados levantam o sinal positivo ou negativo em situações que invadiram a política nas mídias sociais. No fim do programa, é a vez de eleger um funcionário da semana, uma personalidade do poder que, na avaliação dos participantes, se destacou positivamente. E o fato desta semana é a PEC das Bondades, que está em análise na Câmara. Aprovada no Senado na semana passada, a proposta amplia os programas sociais e cria novos benefícios, como um voucher para caminhoneiros. Há 3 meses da eleição, o texto é alvo de críticas pelo tamanho do gasto público por estar sendo discutido apenas agora. Especialistas veem na mudança uma tentativa de compra de votos. Se aprovada, a PEC terá um custo estimado de 41,25 bilhões fora do teto de gastos. Para evitar restrições da lei das eleições, embora a oposição critique o texto no Senado, todos votaram a favor da medida. O único voto contrário foi do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Então eu começo com a deputada Carla Zambelli. Deputada, qual a sua avaliação sobre a PEC? Ela é eleitoreira? Eu acho que seria muito ruim se a gente pensasse que é melhor não ter uma PEC neste momento e deixar as pessoas passando necessidade. A verdade é que a gente está enfrentando um sistema e um cenário de pós-Covid, em que a economia foi bastante prejudicada e as pessoas estão sentindo, e agora o cenário da guerra na Ucrânia com a Rússia, que aumentou muito o preço dos combustíveis. E esse aumento do preço dos combustíveis refletiu no preço do arroz, do feijão, de uma série de coisas, além, claro, da retomada da oferta, da lei da oferta e da procura, que a procura está maior com o período pós-Covid. Então, independente do período, tanto é que a oposição também votou a favor, é importante que a gente faça essa ajuda aos mais vulneráveis. É uma PEC que vai ajudar os mais vulneráveis, né? Só o Auxílio Brasil, por exemplo, saiu da Bolsa Família, que era mais ou menos R$ 90 em média, saiu para 400. E mesmo com esse aumento, as pessoas sentiram bastante, porque na ponta o valor das coisas está mais caro, né? Arroz está muito mais caro, e o combustível acaba refletindo todos esses preços. Então é importante que a gente tenha, independente do período, uma ajuda a esses mais vulneráveis. Certo, deputada. Sua vez, deputado Pompeu, o senhor acha que a PEC é eleitoreira? Como a oposição avalia? Olha, na minha concepção, a PEC ela tem importância. Ninguém pode negar que nós estamos vivendo uma carestia muito grande no país, e eu diria assim, em sã consciência, ninguém vai votar contra que a população receba o auxílio emergencial ou um Auxílio Brasil, agora de 400 aumentando para 600. Aliás, o auxílio já era 600, né? A Câmara dos Deputados aprovou R$ 600 na forma de auxílio emergencial. O governo colocou o Auxílio Brasil em 400, né? E agora está elevando para 600. A gente sabe a crise que os caminhoneiros estão sofrendo, que os taxistas, enfim, as donas de casa com o gás, todo mundo está sabendo. E todo mundo tem consciência disso. E eu mais do que ninguém, até porque sou de uma família humilde do interior do Rio Grande e conhecemos a realidade do nosso povo e da nossa gente. Agora, a questão é o momento, é a oportunidade. Aí fica assim, o governo não sabia que os caminhoneiros estavam sofrendo por conta da crise do diesel, da gasolina, dos combustíveis? Sabia. O governo não sabia que as pessoas estavam ganhando R$ 400 e que esses R$ 400 não dá para comer por conta do preço da carne, do arroz, do feijão, da massa, do pão. O povo está na fila do osso, 33 milhões de pessoas passando fome. O governo não sabia antes? Sabia.
Sabia, o governo sabia, tudo isso o governo sabia. O governo sabia que as pessoas não tinham mais comprar o gás, de tão caro que o gás está, o governo sabia. Por que o governo não fez antes? Porque não convinha o governo fazer antes. Por que o governo fez agora? Para socorrer essas pessoas? Não. O governo está fazendo, na minha visão, é para se socorrer. Ou seja, para criar uma imagem boa do governo perante essas pessoas que precisam, que merecem, que necessitam, eu diria assim, até que tem direito à dignidade. Então, o governo está fazendo isso na ânsia, na esperança de melhorar a sua imagem perante a opinião pública, perante a população. Tanto que só vai ser por 4 meses, ou seja, só vale no período que antecede a eleição e 1 mês depois da eleição. Ou seja, é uma coisa própria e dirigida exatamente para as eleições. E aí o povo vai examinar e vai julgar quem é quem nesse processo todo. Certo. Eu gostaria de instigar os convidados ao debate livre sobre esse tema. Então, deputada Zambelli, a senhora tem mais 1 minuto para a senhora comentar o que disse o deputado Pompeu. Obrigada. Na verdade, o que acontece? São 2 coisas diferentes, né? O auxílio emergencial de R$600, na verdade, ele podia chegar até R$1.200, porque as mulheres, mães de famílias solteiras, receberam R$1.200. Foi durante o período da pandemia. Nesse período pós-pandemia, o governo já tomou uma atitude que foi pegar o Bolsa Família lá de trás, que as pessoas recebiam R$90, e aumentou para R$1.200, desculpa, para R$400. Verificando que houve esse problema de combustíveis, principalmente, o governo tentou várias vezes reduzir o preço do combustível através de redução de ICMS, através de tentativa de trocar o presidente da Petrobras para ver se a política poderia melhorar lá a questão da Petrobras, mas infelizmente a gente não conseguiu via Petrobras. Então reduziu-se o preço do ICMS e a gente já está sentindo isso nas bombas. Santa Catarina, por exemplo, ontem a gasolina estava 4,89. Isso vai refletir nos preços da alimentação, de tudo que a dona de casa compra. Agora, por que o governo está fazendo isso agora? Porque acabou de terminar o Auxílio Brasil, auxílio emergencial, o Auxílio Brasil foi aprovado, e na verdade essa PEC, Gabriel, ela é uma PEC que insere dentro da Constituição a possibilidade de calamidade econômica e dando então a possibilidade de se furar teto, né, ou então utilizar um recurso extra. Por que foi feito agora? Porque esse recurso extra de 49 bilhões foi verificado agora. A gente não podia gastar dinheiro se não tivesse em caixa. Então, como vai ter um superávit de 49 bi, teve-se a ideia de gastar 41 bi. Não foi por causa das eleições, foi por causa da oportunidade de se gastar um valor que se apresentou para o governo. Certo, deputada. Deputado Pompeu, o senhor também pode... tem 1 minuto para comentar o que disse a deputada Carla Zambelli. Veja bem, para poder dar esse dinheiro, enfim, fazer esses benefícios, né, à população, na forma como o governo está fazendo, querendo fazer, ele tem que decretar um estado de calamidade no país. Porque a lei eleitoral, a Constituição proíbe que no período que antecede a eleição que tu faça essas doações, essas benesses, esses benefícios, esses tido e havido como favores. Via de consequência, então, o governo está decretando um estado de emergência, um estado de calamidade. Aí eu perguntei, algum furacão, tsunami, vulcão, terremoto, maremoto, tem temporal, tempestade, seca, não tem nada disso. Na verdade, para mim, é uma calamidade eleitoral, é uma calamidade do voto. O governo está com dificuldade para obter o voto, a empatia, a simpatia do cidadão, então o governo dá esse sinal. E o governo sabe que esse povo precisa. O governo sabe. Todos nós sabemos que o povo precisa. E não há, inclusive, como negar para o povo esses benefícios. Deviam ser dados antes e deve ser continuado a fazer depois da eleição. Mas o governo é objetivo específico, é só no período que antecede a eleição, para não ficar tão feio um mês depois da eleição. É claro que isso não significa, absolutamente, não significa nada muito claro, muito correto, muito decente. É um favor na esperança que receba o voto do eleitor. Mas o eleitor é muito atento, o eleitor gaúcho brasileiro não é bobo, o eleitor, eu até brinco aqui no Rio Grande, eu estou pilchado aqui, o eleitor aqui é gaúcho, bombachudo, mas de bobo não tem nada. O povo é muito inteligente e vai saber separar uma coisa da outra. Muito bom o debate.
Agora o poder reage, sai do estúdio e vai às ruas. Eu e o repórter fotográfico Sérgio Lima perguntamos à população sobre corrupção no governo. Em 22 de junho, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso por suspeita de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. Ribeiro foi solto, mas um áudio vazado em março mostra que o próprio ex-ministro afirma que priorizava atender pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro para discutir a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Vamos ver o que diz a população. Vou convidar os deputados a assistirem um videozinho que a gente gravou nas ruas. Mas o governo Bolsonaro não mostrou nenhum comprometimento com resolver os problemas e fazer alguma coisa a respeito. Inclusive, acho que o governo se vendeu para a corrupção, de certa forma, quando eles se aliaram com o Centrão e meio que para salvar a pele do Bolsonaro e da família dele em questões de corrupção, né? Então, acho que eles não têm nenhuma credibilidade para dizer que estão fazendo alguma coisa para resolver esses problemas. É um problema que existe há muito tempo, provavelmente sempre vai ter, e é um negócio gradual, né? Não vai ser só mudar o governo, né? Não é dizendo que, porque ele não tem comprometimento com isso, que se entrar outro governo, necessariamente vai ser melhor, né? Rapaz, eu não andei acompanhando não, mas eu não duvido não, porque ali é difícil, né? Complicado, a corrupção ali, cada um quer salvar o seu, né? Entrou ali para ganhar o seu e fazer o que tiver de fazer e depois ir embora com o bolso cheio. A exemplo dos outros governos que houve corrupção, eles falam que teve já corrupção no governo Bolsonaro. Só que o mesmo falou ao contrário, disse que não teve. Mas isso é relativo, não é novidade, isso é normal. De ter tido corrupção tanto em outros governos, e no Bolsonaro, o exemplo do filho do Bolsonaro, né, Flávio Bolsonaro, rachadinha, eu acho que teve e terá sempre. Não somente em outros, no dele, e outros que virá. Se não procurar, assim, fazer o certo, pela graça de Deus, vai ter sempre. A gente vê as notícias, né? Mas é muita coisa pra gente falar assim, ao vivo, assim, mas eu acredito que a política ainda vai melhorar aqui no Brasil. A gente tá precisando de uma melhora na política, né? 1 João 4:20 diz assim: maldito o homem que confiar no homem, né? Mas o Senhor também fala em Apocalipse que nós não podemos julgar o homem pela aparência, entendeu? Eu não posso julgar ele e dizer que ele é corrupto, que ele é ladrão. Eu só sei uma coisa muito certa. Ninguém quer ir para o governo, ninguém quer para a presidência se não correr dinheiro. Eu gostaria agora de começar com o deputado Pompeu. Qual a sua opinião, deputado, sobre a suposta corrupção no governo? Olha, é claro que tudo isso depende de apuração. Eu sou advogado e todos são inocentes até que provem contrário. Absolutamente nós não podemos ficar... A mão que aponta um dedo para lá pode apontar 3 dedos para cá. Mas o que é fato que tem indícios, né? Tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, tem cabeça de jacaré, dente de jacaré e boca de jacaré, que bicho que é? Pode não ser, mas parece muito. Então, isso precisa ser investigado. Então, eu não quero aqui absolutamente pré-condenar ou condenar quem quer que seja, mas o que não pode se abrir mão é da investigação, porque às vezes, não tem corrupção, mas tem investigação? Não tem. Ou não tem investigação, nunca vai ter corrupção. Agora, se há um indício, uma fumaça de corrupção, e para mim, ali no MEC tem, e a gente não tem que generalizar, porque gente boa e gente ruim tem em tudo que é lugar. A pessoa não é boa em função do lugar que nasce, nem do cargo que ocupa, mas do comportamento que tem e das atitudes que toma. Ali o comportamento do ministro e as atitudes dos pastores é muito suspeita, e por isso tem que ser investigado. Ada Zambelli, a corrupção no governo, qual a sua avaliação? O que me chamou a atenção nos vídeos é a percepção da população do que é político, né? A gente tem um histórico de corrupção tão grande, né? O Mensalão, depois veio o Petrolão. O Petrolão foi o maior escândalo de corrupção que existiu no mundo. Então, o brasileiro realmente tem essa percepção de que político não presta. Aliás, eu mesma, antes de entrar para a política, tinha essa coisa, não, político não presta, quem entra na política não presta. Então, que pena que a população continua com essa percepção. Mas o fato é que dentro do MEC não há nenhum fato de corrupção.
A gente não tem malas de dinheiro em apartamento, a gente não tem diálogos cabulosos, a gente tem um áudio dizendo que era para atender com prioridade os pastores, mas não tem um recurso que tenha chegado a nenhuma prefeitura e nem a nenhum governo estadual. Então, e o Pompeu está certo, realmente tem que ser investigado. Tanto é que o ministro saiu do governo, ele próprio pediu investigação na CGU, Controle Geral da União, que está investigando, a Polícia Federal está investigando, e a gente percebe o seguinte, o empresário envolvido nesse fato deu entrevista à Jovem Pan dizendo que absolutamente nenhum erro partiu do Ministério da Educação. Então, eu acho que com isso, a gente tem os fatos que a gente precisa analisar para ver que não houve nenhum escândalo, né? E está sendo investigado e tem que continuar sendo investigado. E se tiver feito alguma coisa, Gabriel, tem que pagar. Certo. Deputados, agora é hora de trazer as redes para o programa. É hora de curtir ou discutir 4 fatos da semana. Se quem disse o que disse mandou bem, eu vou pedir para que os senhores façam um sinal positivo, certo? Se quem disse o que disse mandou mal, vou pedir para vocês fazerem um sinal negativo em reação. Cada um pode fazer comentários curtos sobre cada fato. Preparados, então? Pode fazer assim, se não souber? Se fizer mais ou menos. Se não quiser opinar também sobre algum fato, pode não opinar, tá? No que souber e no que me couber, eu vou me opinar. Exato. Nosso primeiro fato da semana é um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, onde ele fala que suspeitar o suspeito, disse o presidente sobre a auditoria do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos assistir, é bem curtinho. Hoje mesmo a declaração do Fachin. Declaração do Fachin hoje. Presidente do TSE. As auditorias não servem para modificar resultado de eleições. Ora, serve para que auditoria? O que está em jogo? Podemos confiar no sistema? Se o mundo todo, ninguém aceita o que nós temos aqui, a não ser Bangladesh e Butão, que democracia é essa? Quem quer botar no poder? Suspeitar? Eu suspeito. Falaram que suspeitar vai ter um vídeo descansado. Eu suspeito. Nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro mandou bem ou mandou mal? Começo com a deputada Carla agora. Deputada, a senhora tem 1 minuto. Eu acho que a gente tem a possibilidade de suspeitar de tudo. E principalmente de um sistema que a própria Polícia Federal e os peritos criminais disseram que tem sim possibilidade de fraude. A gente tem essa fala de um perito criminal da Polícia Federal dentro do Supremo Tribunal Federal dizendo que foram feitas várias investigações e que a urna tanto tem problema de possibilidade de inserção de um vírus que modifique o voto, quanto também problema de processamento de dados. Então eu acho que suspeitar, todo mundo deve suspeitar. E a gente tem que ter o direito de saber as informações de forma mais claras, mais transparentes. E eu acho o seguinte, quem é que não quer transparência nas eleições? E quando o presidente fala que só Butão e Bangladesh têm essas urnas e que mais ninguém no mundo quis essas urnas, alguma coisa tem de errado, né? Então eu acho que suspeitar é legítimo. Deputado Pompeu, por que o senhor acha que o presidente agiu mal? Veja bem, eu sou a favor da urna eletrônica com voto impresso. Aliás, eu votei assim na Câmara dos Deputados. E eu venho de longe debatendo esse assunto, e dos primeiros projetos no Brasil, na Câmara dos Deputados, de urna eletrônica com voto impresso, foi meu. E, inclusive, junto com outros, foi aprovado. E nós já tivemos a urna eletrônica com voto impresso do Brasil. A eleição de 2002 foi assim. Foram 20 mil urnas com voto eletrônico impresso. Aqui no Brasília, todo o voto da eleição de Brasília foi voto impresso em 2002. Aqui no Rio Grande do Sul, Esteio, Sapucaí e São Leopoldo, 3 cidades grandes do entorno da capital, foram voto impresso. Então, eu não tenho nenhum problema de voto impresso. Não tenho nenhum problema. Agora, uma coisa é eu querer a evolução da urna. E é assim que eu vejo. Para mim, a urna eletrônica ela é confiável. Nada impede que eu possa evoluir. Eu tenho um smartphone, está aqui o smartphone, e eu quero um smartphone melhor. Essa é a tendência. Nós vamos ter um dia voto impresso no Brasil com urna eletrônica, não tem absolutamente nenhuma dúvida. Agora, eu não posso suspeitar da urna se eu não apresentar algo objetivo, concreto. Eu fui eleito deputado federal 5 vezes pela urna eletrônica. Então, como é que eu vou dizer que a urna eletrônica não presta se eu fui eleito? Eu estou questionando a minha própria eleição. O presidente Bolsonaro foi eleito pelo voto impresso, aliás, pela urna eletrônica, sem voto impresso.
Ele não pode questionar a eleição dele. Então, é isso que nós nos diferenciamos, porque a urna eletrônica, assim, para mim, ela não tem problema de fraude. O que pode ser fraudado é a totalização. E aí a totalização pode ser fraudada, inclusive com a urna eletrônica impressa. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Certo, deputado. Nós vamos agora para o vídeo 2. Vídeo 2, a gente vai assistir que o STF distinguiu liberdade de expressão e discurso de ódio em um vídeo publicado nas redes sociais. Vamos assistir e curtir. O STF nesse vídeo mandou bem ou mandou mal? Mandou bem, muito bem. Deputado Pompeu, por que o STF mandou bem? Olha, o STF, ele não tem lado político, pelo menos não deve ter, e na minha posição, na minha visão, ele não tem lado político, pelo menos político eleitoral, político partidário. O que o STF deve ter, e na minha visão se posiciona assim, é separar o joio do trigo. É deixar claro o que é o discurso de ódio, o que é o discurso político, o que é a liberdade de expressão e o que se extrapola com fake news. E nós temos que separar. Imagine, na campanha, alguém lança uma fake news contra a deputada Carla Zambelli, até ela explicar que focinho de porco não é tomada, leva choque, não dá mais tempo. Isso vale para mim, vale para todos nós que estamos expostos. Então, nós temos que separar o que é fake news do que é verdade, do que é discurso de ódio, do que é opinião divergente. Eu posso ter uma opinião divergente em relação à deputada Carla Zambelli, mas eu não posso desmerecê-la, desconstituí-la, ofendê-la, enfim, jogar ela contra a opinião pública, contra a população. Estas coisas que está faltando no Brasil. Nós temos que ter um pouco mais de urbanidade, mais de respeito, porque o respeito que eu ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não oferecer, eu não vou merecer. Como é que eu vou querer ser respeitado se esse respeito eu estou oferecendo? Então, esse equilíbrio que nós vamos precisar ter na eleição, e essa é a propaganda, enfim, a mídia que o tribunal está veiculando, e que, para mim, é uma mídia positiva para todo cidadão, para toda a cidadania, inclusive para nós. Certo, deputado. Deputada Zambelli, por que o STF agiu mal nesse vídeo? Eu concordo com muito do que o Pompeu falou, né? O respeito que eu mereço, o respeito que eu ofereço. A questão é que a gente começa a ver no TSE e nas pessoas que estão ali dentro, né? Barroso, Alexandre de Moraes, eles não oferecem respeito, eles acabam não merecendo respeito também. Esses investimentos em propaganda dizendo que a urna é confiável, o próprio Pompeu falou que é possível fraudar lá na totalização dos votos, e aí você não tem uma auditoria ali possível com uma contagem do voto impresso, e o Pompeu tem um trabalho belíssimo a respeito disso. São investimentos estranhos. Por exemplo, o TSE acabou de investir milhões em compra de armas e munições. Por quê? O TSE está investindo muito em propaganda. Por quê? Aí, de repente, a gente vê Barroso, que é o presidente do TSE anterior, dizendo literalmente que trabalhou incessantemente para impedir o retrocesso com a aprovação do voto impresso. Ou seja, o Pompeu acabou de falar que isso daí seria uma evolução, e vem o presidente do TSE em exercício no momento da votação do voto impresso e diz que trabalhou para impedir o avanço da PEC do voto impresso. Então, tudo isso me soa muito estranho. Tudo que vem hoje dessas pessoas me soa estranho. Principalmente esses investimentos que eles fazem em propaganda, excesso de propaganda, munições, compra de armas e outras coisas. Tem me soado muito estranho todas essas atitudes. Certo, obrigado, deputada. A gente vai para uma manchete agora rapidamente, que é o seguinte: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse essa semana que as CPIs do MEC e as outras contra o PT saem só depois das eleições. Pacheco, nessa decisão, mandou mal ou mandou bem? Qual a visão dos senhores? Mandou bem? Eu começo então agora com a deputada Zambelli. Deputada, por que
o senador Rodrigo Pacheco mandou bem nessa decisão? Vamos lá, porque primeiro que a investigação ainda está correndo, né? O ministro Milton foi preso e em seguida perceberam que ele foi preso injustamente porque havia tido uma compra de um carro com toda a documentação lista provando que aqueles 60 mil que caiu na conta dele foi de um carro que ele vendeu. E isso está sendo todo investigado. Uma CPI durante o período eleitoral vai acabar gerando o que o Pompeu falou no bloco anterior, um levantamento de várias suspeitas, como foi, por exemplo, na CPI da Covid, e que, no final das contas, não gerou um documento que fosse lícito, né? Até porque o trabalho feito pelo Renan Calheiros e Omar de Aziz é um pouco dúbio, porque é só uma questão de ser oposição e não uma investigação por investigação. Eu acho que agora é momento da gente concentrar nossos esforços em mostrar a verdade sobre o que aconteceu, onde nós erramos, mostrar a verdade, onde a gente acertou, mostrar a verdade e poder, depois das eleições, discutir tudo isso e investigar, todo mundo tiver que ser investigado e quem tiver feito alguma coisa de errado, que pague na justiça. Certo, deputada. Deputado Pompeu, por que o presidente do Senado agiu bem nesse caso? Agiu bem o senador Rodrigo, e veja bem, ele não causa absolutamente nenhum prejuízo na investigação. Eu sou a favor da CPI, se me apresentasse eu assinaria a CPI, mas neste momento, instalar a CPI e colocar para funcionar, eu diria assim, é um momento totalmente inoportuno, porque é um momento eminentemente eleitoral, inclusive os próprios integrantes da CPI estariam em campanha política, estariam misturando o mandato com a campanha, né? O exercício do mandato parlamentar com o seu ânimo, a sua disposição de buscar voto, e aí daqui a pouco não mede as consequências dos seus próprios atos, ou seja, na minha opinião, contaminaria os trabalhos da CPI, não faria bem. E, mesmo não tendo a CPI, absolutamente não há nenhum prejuízo, porque as investigações estão andando. A Polícia Federal, o Ministério Público, ou seja, as instituições estão andando. E nada impede que, passada a eleição, se sobrar algo a ser verificado, se tiver dúvidas sobre isso, a CPI pode funcionar e jogar mais luzes sobre aquilo que foi investigado, o que está sendo investigado, o que mais falta a ser investigado. Então, eu acho que mandou bem, até em respeito à institucionalidade do Poder Legislativo, no caso, o Senado. Até uma certa proteção e respeito à Casa Legislativa e também respeito à verdade dos fatos que precisa ser investigado com mais equilíbrio e mais responsabilidade. Certo, deputado. Para fechar o programa, deputados, uma última dinâmica. É o funcionário da semana. Aqui eu pergunto quem, na avaliação deles, dos nossos convidados, mandou bem na cena política nos últimos dias. Eles têm 30 segundos para falar o nome, lembrar de alguém e defender o trabalho de quem eles escolheram. Eu começo com a deputada Zambelli. Quem é o seu político da semana e por quê? Eu gostei muito da atitude da Daniela Marques, que é a nova presidente da Caixa. Eu tive ontem na posse dela, fiquei muito impressionada. Porque eu conhecia já a Dani de trabalhos dentro da economia, né? Eu fui relatora do projeto de crédito de carbono, ela me ajudou muito, é muito inteligente, a equipe toda gosta muito dela. E ela foi escolhida por competência, não por ser mulher, mas por competência. E era uma mulher, mãe, filha, os pais estavam lá, os irmãos, e me deixou muito contente em ver uma mulher forte, que está lá por mérito e que tem um currículo maravilhoso. Desejo muito sucesso a Daniela Marques. Certo, deputada. Deputado Pompeu, quem para o senhor é o funcionário da semana na política e por quê? 30 segundos. Olha, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que, para mim, é o Ciro Gomes. Até porque ele vem fazendo um bom combate. Aliás, um combate hercúleo. Ele faz um bom combate naquilo que ele diverge em relação ao Bolsonaro, o governo, o seu modelo econômico, as vicissitudes, os defeitos, as angústias, os problemas, a carestia, enfim, todas as dificuldades, e não deixa de apontar aquilo que o Lula deixou de fazer ou que fez equivocadamente, fez errado. Ou seja, poucos no Brasil têm tanta lucidez sobre o que é aquele Brasil profundo, aquele Brasil do povão, das suas demandas, das suas necessidades e a realidade econômica do país, porque o Ciro sabe, conhece, diz o que pensa, fala o que sabe, conta o que vê e não tem medo de dizer.
Às vezes até alguns dizem que ele é meio boca brava, mas é melhor ser boca brava que não ter boca para nada. Então, para mim, o Ciro Gomes é o cara nessa hora. Certo, deputado. A gente está chegando ao fim do programa. Deputada Carla Zambelli, eu agradeço a sua participação no programa. Obrigada, Gabriel. Foi um prazer estar aqui. Foi bastante leve o programa. Agradeço o Pompeu de estar aqui também. Pompeu, eu tenho bastante respeito pelo seu trabalho. Te desejo sucesso aí na campanha. E queria mandar um abraço para todos os telespectadores e dizer que esse ano é muito importante. Não deixe de votar. Seja em quem você quiser, mas não deixe de comparecer às urnas. É muito importante, seu dever cívico. Também agradeço ao deputado Pompeu pela presença e pela participação no programa. Eu também quero aqui agradecer a ti, agradecer a Carla Zambelli. Acho que o debate foi de maneira equilibrada, muito maduro, como precisa ser. E a gente ter a compreensão de que a população espera muito mais de nós. Mais do que a gente brigar, a gente construir alternativas, saídas para enfrentar de maneira mais equilibrada os problemas, porque o poder tem razão de ser. E a gente tem que saber exercer o poder, mas para chegar no poder tem que ter meios decentes, coerentes, equilibrados, e é o que nós precisamos encontrar, porque a razão de ser do poder é fazer algo em favor do nosso povo e da nossa gente, e é assim que eu exerço o meu mandato, fazendo o que eu gosto, e quem gosta do que faz, não cansa do que está fazendo. Muito obrigado, um abraço, parabéns a todos, um abraço a todos os telespectadores, estamos juntos no bom combate e no bom embate. Obrigado, deputado. Quero dizer para vocês que vocês são sempre bem-vindos ao Poder 360. Este foi mais um Poder Reage. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.